Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Insônia do Stephen King. Esse foi o primeiro livro que eu sorteei na TBR agora de fevereiro, tá? Logo no comecinho do mês. Foi minha primeira leitura do mês de fevereiro. E eu preciso confessar pra vocês que eu fiquei meio assim, eu falei, pô, vou começar o mês lendo esse calhamaço. Isso aqui é um tijolão, gente. Essa é uma edição que tem uma fonte minúscula, tá, objetiva, tá? É uma edição, aliás, que eu não gostei nem um pouco. E nessa edição tem 500 páginas, mas eu vi gente na internet falando em versões, em edições desse livro com mais de 1000 páginas. Quer dizer, um livro grande e... A princípio, tudo que eu tinha lido na internet falava que esse livro não era um dos melhores do Stephen King. Algumas pessoas falavam, inclusive, que esse era um dos piores. Eu não li Stephen King o suficiente para poder fazer qualquer tipo de avaliação nesse sentido, mas eu posso dizer que eu gostei muito desse livro. Primeiramente, por ser um livro do Stephen King. Né? Tem aquele ritmo de cinema, aquele ritmo rápido. O Stephen King é um escritor que eu chamo que é um escritor de laçada, quer dizer, ele nunca termina um capítulo sem dar um nó ali na gente já pra gente correr pro próximo capítulo, né? Ele prende a gente com a história e com os acontecimentos e com o ritmo, principalmente com o ritmo dos acontecimentos. Isso é uma das grandes riquezas de toda a obra do Stephen King. O ritmo é eletrizante, prende a gente do começo ao fim do livro e veja só, eu li esse livro em menos de uma semana, quer dizer, ele manteve sem dúvida nenhuma essa tradição aí do jeito dele escrever. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história de Insônia. Insônia conta pra gente a história de Ralph, e aí já começa a ser o primeiro detalhe diferente desse livro, vamos dizer, porque Ralph é um personagem com mais de 70 anos de idade. É difícil a gente imaginar isso, mas Ralph vai virar uma espécie de um super-herói ao longo da história. Ele vai ganhar alguns superpoderes. Isso já começa sendo a grande brincadeira do livro, porque imagina um senhor de mais de 70 anos ser um herói, um super-herói numa história. Mas Ralph começa esse livro como um cara normal, que tá perdendo a esposa, também já com bastante idade, tá vendo os amigos, várias pessoas queridas também passando por esse momento da velhice, e Ralph começa a sofrer de um problema que, como o próprio título diz, é insônia, que pode gerar alguns tipos de transtornos mentais, psicológicos, enfim. Stephen King estudou bastante antes de fazer esse livro, viu? Ao mesmo tempo, Ralph tem um vizinho que começa a ter um comportamento muito estranho. Ele fica extremamente agressivo, começa a bater na esposa, arruma briga na rua, e o Ralph, naquele momento de sofrimento, em que ele já não está legal por causa da insônia, a esposa dele está morrendo também, enfim, ele acaba se envolvendo além da conta com esse vizinho. E aí que começa uma verdadeira jornada de experiências extrasensoriais. Gente, parece um balaio de gato, mas é mesmo, tá? Esse é um livro que levanta questões existenciais muito profundas. Não é um livro de terror do Stephen King. E eu acho que é por isso que muitos dos leitores dele não gostam dessa obra. É um livro que fala mais sobre questões existenciais mesmo, né? Ele vai levantar questões sobre, tipo, se existe vida após a morte, se existe acaso, né? Se existe um destino, alguma coisa que está governando os acontecimentos aqui na Terra. Você sente toda a angústia do personagem e ao mesmo tempo que vão acontecendo umas coisas surreais com ele, assim. Já entra nessa história sabendo disso. Não é um livro de terror, não é um livro com um máximo de suspense, apesar que o estilo de escrita do Stephen King sempre tem essa coisa da laçada, né? De prender você para o próximo acontecimento. Então, mas não é um livro típico, como por exemplo eu me recordo do Cemitério, né? Que é um livro que dá pânico, dá medo, você fica sem dormir de noite. Não é o caso desse livro. O mundo do personagem, do Ralph nesse livro, ele tá se desfazendo e ao mesmo tempo ele tá se refazendo, só que de uma maneira muito doida. E eu tenho a impressão, e isso é só impressão minha, tá? Que o autor, o Stephen King, quando ele fez essa obra, foi no começo da década de 90, ele já estava tentando entender e procurando respostas existenciais, vamos dizer assim, pra ele mesmo, sabe? Pra quem já leu
até para quem não leu, já fica o aviso para prestar bastante atenção. Existe um capítulo nesse livro em que ele tem uma conversa, um diálogo, o personagem, né, tem um diálogo que, gente, a gente sabe que depois na década, lá no começo de 2000, né, dos anos 2000, Stephen King sofreu um acidente muito grave, enfim, quase morreu, né? E, gente, essa passagem é de arrepiar, porque foi escrito 10 anos antes. Eu não vou dizer mais nada, porque eu não sei contar a história sem dar spoiler, então, mas me deixou assim, aquele dia eu tive dificuldade pra dormir. Bom, mas é isso aí, gente. Vale muito a pena ler Insônia. É um livro do nosso grande mestre Stephen King, não tem como não valer a pena. Eu acho que até bula de remédio, se o Stephen King escrever, vai ficar legal, vai ficar de prender atenção, de tirar o nosso sono, de fazer a gente querer saber o que vai acontecer logo na sequência. Não tem como, ele é um mestre nessa arte. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se animado para ler esse calhamaço. Não desista, tá? Tá cheio de críticas negativas a respeito desse livro, mas eu acho que vale a pena. Valeu, gente. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.